não tem tecnologia avançada que resolva o problema de um básico mal feito. Tecnologia não resolve básico mal feito. Tá? Então, nem IA. Você precisa estar com o básico ali relativamente arrumado para tirar proveito da tecnologia. Só no arrumar bem o básico, você já está fazendo uma agenda e a tecnologia ela entra naturalmente no processo. Na hora que você vai arrumando o seu básico ali, você fala assim, puxa, eu preciso de uma tecnologia que me ajude. já não dá mais. Tá bom, já não dá mais, entra na tecnologia certa. E aí sim, uma coisa encontra a outra. Tem que ter pressa, porque, bom, o jogo tá rodando, tem a competição toda tal, mas é aquela pressa sensata, do tipo, olha, vamos fazer o melhor, o mais rápido, o mais ágil, mas sem tropeçar. Olá, amigos, seguidores do Estúdio PSC, para o seu conhecimento, nosso podcast que traz aqui pessoas fantásticas para falar de desafios da logística, empreendedorismo e diversos outros temas. Hoje eu estou aqui com meu amigo Ricardo Ruiz, né? diretor da Connection, com experiência em várias grandes empresas como executivo, Magazine Luiza, dos últimos aí na Dia, e agora, né, como diretor resolvendo problemas. Isso. Vou falar assim, né? É isso mesmo. Já resolveu os problemas aí de muitas empresas pelo Brasil e agora resolvendo os problemas aí com esse time de férias da Connection, entregando solução, entregando consultoria para resolver problema na prática. Eu já começo aqui agradecendo. Muito obrigado, eu que agradeço. Pela presença e pedindo aí para você contar um pouco dessa história, que eu sei, aqui a gente conversando aqui, não começou assim, não começou na logística, né? Não. Quero me falar, mecatrônica, olha só. O negócio é top. Quem é o Ricardo Ruiz e como é que você entrou na logística? Começado assim já. É isso aí, legal. É interessante que, né, eu já desde adolescente a engenharia despontava ali como área de preferência, né? E minha família era, metade engenheiros, metade empreendedores, então acabei sendo seduzido pelos engenheiros. Mas eu via na engenharia realmente, vamos dizer assim, uma formação que permitia a gente... claro, depois isso mais para frente foi ficando mais claro, né? Mas permitia a gente encontrar soluções para os problemas, né? Sim. De uma maneira, especialmente soluções para os problemas de fluidez das coisas, né? Para mim, eu sempre, porque quando você está na engenharia você tem os caminhos da engenharia, né? Sim. As formas de engenharia, por exemplo, engenharia de produto, né? Engenharia engenharias como, por exemplo, lá de mineração, engenharia naval, né? Eu fiz mineração, você sabe, né? Interessante. Eu cheguei a concluir, mas estudei boa parte e fiz uns 3 anos de engenharia. Legal, boa, interessante então. Aí você vê. Tá, então, fora as modalidades técnicas, você tem papéis da engenharia na vida das pessoas, né? E o papel da engenharia para fabricar coisas e fazer as coisas se moverem sempre me fascinou desde criança. Então eu tinha, mesmo assim, você olha pelos brinquedos que a gente gostava de brincar, né? Ou era algo operacional, como por exemplo, você gostava do aviãozinho? Gostava do aviãozinho, mas eu gostava mais de brincar de aeroporto. Só para você ver, aeroporto é um desafio intralogístico. É verdade. É bem interessante. Eu sempre gostei mais de brincar de aeroporto do que ficar lá brincando com o aviãozinho voando, né? Ou de montar o avião do que fazê-lo voar. O Lego, né? Ou ficar lá pilotando ele. Então, o Lego, sempre gostei então de montar, sempre gostei de fazer andar, fazer fluir e tal. Depois, mais para frente, né, eu não entrei com esse mindset na faculdade. Para mim só estava claro, olha, engenharia é mais congruente com esse tipo de gosto. Mas não estava claro para mim que eu gostava dessa parte. Mas foi ficando claro ao longo da engenharia mesmo, ao longo que eu comecei a fazer estágio e tal, realmente... me seduziu muito mais esse tipo de desafio do que os demais desafios que a engenharia ajuda aí, né, a sociedade humana a evoluir. Então, eu realmente, então, desde o momento que a gente começava já a procurar estágio e onde trabalhar, fui em cima de empresas que fazem coisas ou manufaturam coisas e tal. E a indústria era realmente o mais lógico. Então, fiz um estágio bastante interessante e intensivo. Na época era realmente uma escola nesse sentido, que é a indústria automotiva. Então era Autolatina na época, né?
a associação lá da Ford com a Volkswagen. Depois, na época, a crise econômica estava bem grande, era 1992 mais ou menos. A indústria automotiva estava sofrendo com isso. Então, para a efetivação, a oportunidade acabou acontecendo em outra indústria, né? E não na automotiva, que eu gostava bastante. Mas você estagiou na automotiva antes de começar o curso? Não, durante o curso, como estágio mesmo, como estágio. Depois que escolheu lá a mecatrônica. Já era estudante de mecatrônica e tal. Me formei, né? Quando me formei, realmente poderia seguir como trainee, mas não havia programa de trainee na indústria automotiva disponível. E aí, então, entrei na indústria não abandonei a vontade da manufatura, né? Entrei na indústria de tabaco, né? A indústria de cigarros. A Souza Cruz, na época, né? Então, entrei e fiquei 7 anos na Souza Cruz. E ali foi realmente até me surpreendeu bastante. A Souza Cruz foi uma escola também muito bacana de manufatura, né? Porque um produto de baixa rentabilidade como o cigarro precisa de fato ter uma excelência de manufatura muito grande, porque ele é altamente taxado, né? Por razões aí que a gente conhece. E para você tirar a eficiência suficiente de toda essa cadeia para lucrar, mesmo com essa alta taxação, você precisa ser realmente muito bom em toda a operação, em todo o supply chain, desde a colheita do fumo e processamento até a distribuição, né? E a venda no ponto de venda. Então, era uma cadeia que ensinava muito. Eu entrei na parte de manufatura, mas aí que eu comecei a enxergar o que era supply chain mesmo de fato, né? Os meus 7 anos de Souza Cruz foram dedicados à manufatura, até fui expatriado, trabalhei em projetos industriais em unidades fora do Brasil. Nos Estados Unidos foi o mais importante e foi uma escola complementar em termos de manufatura e indústria automotiva, mas começou ali nesse período a despertar um interesse muito grande pelo supply chain, né? Porque de fato na Souza Cruz a visibilidade do supply chain era muito maior do que na indústria automotiva. Não estava surgindo a oportunidade de migrar para o supply chain dentro da Souza Cruz, que também é uma escola. Então eu acabei mudando de indústria, fui para a indústria eletrônica, que aí sim ofereceu uma oportunidade legal em supply chain. Para mim, um território totalmente novo, sim, mas que a formação de engenharia ajudava a você vamos dizer assim, a nadar e a sobreviver nesse ambiente. Então, na Gradiente eu entrei em desenvolvimento de negócios, depois sourcing, procurement, e fui seguindo. A jornada toda, né? A jornada ponta a ponta. Na Gradiente realmente foi um projeto bem interessante de transformação, e que durou aí também em torno de uns 7 anos, e que eu tive a oportunidade de... a Gradiente estava saindo lá da joint venture, uma joint venture muito bem sucedida que ela teve com a Nokia em celulares. Fazia os celulares iguais, né? Era a mesma produziam base, né? Em conjunto e usavam a mesma base. E foi uma joint venture que deu muito certo no final da década de 90. A Nokia decidiu, num determinado momento, andar com as próprias pernas, né? Estava crescendo bastante a nível mundial, e aqui no Brasil também. E aí houve uma oportunidade realmente aí da Nokia assumir a operação toda, e a Gradiente se capitalizou para investir em outras frentes na indústria eletrônica, especialmente áudio e vídeo e tal. Então, a Gradiente também tem outras parcerias que não só a Nokia, então tinha muita oportunidade e a empresa precisava se reestruturar toda. Aí junto com outros gestores foram 7 anos aí bastante interessantes de transformação. Vamos dizer assim, pós, né, o sucesso ali da joint venture com a Nokia, reforçando a linha de áudio e vídeo. Isso requereu todo que foi que eu mais me envolvi, né, todo um redesenho de supply chain ponta a ponta. E à medida que eu fui também evoluindo como, né, em posições de maior responsabilidade, eu fui também tendo a oportunidade de ter ali ciclos de mais ou menos 2 anos em cada elo do supply chain. E aí realmente foi quando eu comecei a estudar sobre supply chain mais a fundo e tal, para poder entender. E a própria ciência do supply chain ela começou a ficar mais intensa, né, e mais organizada na década de 90 mesmo. Então aí esse momento era a primeira década já do século XXI e o conhecimento do supply chain já estava mais organizado. Sim. Então eu complementei, né, a prática com a teoria. Nessa época também fiz o MBA, mas o MBA amplo, né, mas fiz algumas especializações em supply chain na época. Fiz MBA na Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. A indústria eletrônica nacional começou a dar sinais de
dificuldade de competir, principalmente quando as tecnologias começaram a mudar muito, né? A TV fina e não mais aquela TV de tubo. Né? Os produtos de console, tipo DVD, mini system e tal, começaram a sumir. Né? O consumidor começou, o smartphone foi ocupando o lugar de todos esses produtos. Sim. Então a indústria eletrônica, nível mundial, tá? E não foi diferente no Brasil, começou a se concentrar demais, tá entrando a China na competição, a Coreia, né? Então ficou um negócio rentável para poucos. Foi também o momento então de fazer mais uma mudança, entrei na indústria de moda e vestuária, então eu fui para Alpargatas. Você trabalhou na Alpargatas quanto tempo? Alpargatas 1 ano e meio. Foi até uma passagem mais curta, porque houve ali no meio da história tal crise de 2008, 2009, que provocou ali a necessidade de uma mudança estrutural na empresa. Então precisou ter um enxugamento estrutural e aí a história foi mais breve. Mas na Alpargatas foi muito interessante tomar pé de um supply chain completamente diferente em termos de dinâmica do que eu estava acostumado até então. Por causa da questão de moda, né? Moda, coleção. Também. O dinamismo, né? De toda a indústria da moda. Sim, a indústria da moda terceiriza muito, precisa, né? Sim. Importa muito. Trazia uma bagagem interessante na indústria eletrônica, que também é uma indústria muito importadora no Brasil. Mas com um dinamismo diferente, né? 2 coleções no ano, mas que ao mesmo tempo também você tem que dar um certo dinamismo para elas. Eficiência, introdução da coleção, seja de preço, seja de prazo, né? Então, tanto para o que você vai montar no Brasil quanto o que você já traz pronto. Então, desde as Havaianas até Mizuno, Timberland, marcas, né, que a Alpargatas gerencia e as marcas que ela mesmo criou, né, como Topper, Rainha e tal. Era muito interessante essa cadeia, mas precisou ter essa interrupção, e aí então eu fui ter uma oportunidade ali interessante que surgiu um passo atrás na cadeia, vamos dizer assim, que foi na BASF. E na BASF o que foi interessante foi também novamente uma escola muito interessante de supply chain, tanto da parte de manufatura, mas também na parte toda de movimentação, né, com todas as complexidades técnicas envolvidas muito e tal, químico. Planejamento, muito químico, mas ao mesmo tempo também muita complexidade de movimentar grandes quantidades de químicos a um custo competitivo, né? Com todas as questões de periculosidade envolvidas e tal, então... As rotas são diferentes, né? Não pode são diferentes, e de novo, tem comércio exterior também, então uma cadeia com outra dinâmica, né, que também ensina muito, mas aí que veio uma oportunidade que eu já estava vendo na minha carreira de fazer uma transição um pouco mais vamos dizer assim, significativa, né? Até então, com 19 anos de carreira, tecnicamente, já ao passar por essas indústrias, já tinha acumulado muita bagagem de supply chain e de manufatura. O lado bom disso é que você, obviamente, desenvolve toda uma referência, né? Um jeito de pensar, de estruturar o pensamento para resolver problemas e tal, mas isso acaba também te tornando muito especialista, né? Você precisa se tornar especialista na indústria para você realmente tirar ali o melhor resultado do supply chain. Obviamente, mudando de desafios, eu procurei fugir um pouco do especialismo. Isso foi uma estratégia minha, não tem nem certo nem errado nisso, mas eu gostava de ter realmente uma formação. Eu sempre procurei ter uma informação primeiro, né? Uma formação mais ampla. Sim. Dar uma visão mais ampla e não tão especializada de uma determinada cadeia. Então, era importante fazer uma mudança para uma cadeia que ensinasse coisas novas. Para quê? Para que a gente começasse a enriquecer a nossa caixa de ferramentas. Boa. Né? Do supply chain, porque o supply chain é uma caixa de ferramentas. Né? Como aplicar essas ferramentas, aí que é a arte. Então, quanto mais experiências você vivencia, mais você sabe aplicar as ferramentas certas no momento certo. Agora, nada de errado de você que também querer se especializar numa indústria. Por quê? Porque ali você também agrega valor para aquela indústria. Você vai aprofundando naquela técnica, porque a indústria precisa que você se aprofunde para poder, de fato, ao longo do tempo, trazer ganhos sustentáveis e resultado. São estratégias diferentes de carreira e as duas servem. Você tem que escolher aqui. Eu até costumo conversar muito sobre... faço mentoria, né, hoje de supply chain, logística para profissionais. A gente pode falar um pouco sobre isso depois. Mas... muitas vezes o profissional está com essa dúvida, né? Vou ser especialista, vou ser mais generalista e tal. Depende do que você está buscando,
Né? Tem necessidade nos dois lados, tem valor agregado nos dois lados. Eu sempre gostei mais, para mim, especificamente do generalismo. Né? Generalismo, obviamente, aí tem um tempero, que é muito importante, se você opta pelo caminho do generalismo. Né? Para você não ser um generalista superficial. Raso, né? Raso. Com profundidade, né? Que é a faca de dois gumes do generalismo. Né? Assim como o especialismo vamos dizer assim, te nicha demais, que você tem que tomar cuidado com isso, no generalismo você também você tem que tomar cuidado para não superficializar demais. Sim. E isso é importante. Né? E aí, como é que você evita isso? Você tem que se engajar em causas difíceis, complexas, e você tem que levar, daquelas do tipo que você tem que levar de um ponto A para um ponto B. Né? Começo, meio e fim. Né? Então, nesse desafio de melhorar do ponto A para o ponto B, o generalista não se torna superficial. Sim. Ele né? Conhece aquela ferramenta com profundidade, né? E você não fica... Tem uma história para contar daquela ferramenta. Daquele desafio, daquela indústria, quer dizer, porque você pegou uma situação e trouxe ela para um patamar melhor. Sim. Né? Ao longo de 4 anos, ao longo de 3 anos, de 7 anos, que seja. Mas você pegou num ponto A e levou a um ponto B. Você pode eventualmente mudar de indústria depois, mas só esse desafio com começo, meio e fim já te traz bagagem suficiente para você, de novo, enriquecer a sua caixa de ferramentas. Né? De novo, você ficando mais anos naquela indústria, sem dúvida, você vai ficar cada vez melhor naquela indústria. Né? E tudo bem, você está apaixonado por aquela indústria, está apaixonado por aquela técnica e tal, fique nela e seja feliz. No meu caso, a felicidade vinha de 2 coisas, de aprender coisas novas e engajar em desafios que eu levava de um ponto A para um ponto B. Desafios de sustentação, né, e de melhoria progressiva nunca me encantaram muito. Eu já começava a ficar meio irrequieto. Sim. Você gosta das inovações, né? Inovações não só em tecnologia, mas de causas difíceis. Causas difíceis. Abacaxi para descascar, pepino para descascar. Problema para resolver. Problema para resolver. Sempre gostei mais disso. Tem que ter um problema. E tem que ter um problema em uma indústria que ensine novas coisas. De preferência, um problema que eu não enfrentei antes. Projetos, né? Um projeto, né? Junto com operação ou não. Né? É até bom que seja junto com operação. Porque você faz a retroalimentação, né? Exato, não fica só ali, né? Na retaguarda. Então, eu sempre busquei isso. Então, quando eu decidi fazer uma mudança da indústria para o varejo, aí com 19 anos de carreira, foi nessa linha. Porque eu estava vendo ali no varejo, e no caso foi a mudança para o Magazine Luiza, que tinha uma necessidade de transformação. Isso foi em 2011 para 2012. Tinha uma necessidade de transformação significativa que o varejo precisava passar por conta da entrada das complexidades do e-commerce. Black Friday da vida, Black Friday. E entrega em território nacional, com prazos mais curtos, né, sem rasgar dinheiro, ou seja, né, mantendo a rentabilidade do negócio, com qualidade de serviço, né, boa experiência do cliente e tal, fazer isso acontecer. Eu falei, é um desafio razoável, hein? Ninguém fazia na época. Com case já fora, já fazendo? Já fora, a Amazon enxergava um pouco, né? A Amazon começava a fazer isso lá fora, mas estava todo mundo nessa corrida. Mas tinha alguns nortes, né? Já tinha norte. Opa, né? Vamos ficar ligados. O interessante disso é que muita coisa precisou ser pensada, experimentada, tentada. Umas deram certo, outras não, vai aqui, pivota ali, né, como se fala, tal, e você chega, né, no modelo que foi se tornando a logística omnichannel, né, a logística omnicanal, que quando eu não sabia nada de omnicanalidade, era uma coisa muito nova. Quando eu ouvi do assunto, justamente considerando essa oportunidade no Magazine Luiza, eu falei assim, né, talvez um pouco do que a gente traz de bagagem da indústria, o varejo esteja precisando mesmo. Ao mesmo tempo, voltando àquele ponto que eu estava colocando, né, o tecnicismo, né, excessivo que a indústria precisa desenvolver no profissional e que o profissional se dedique, já estava chegando num ponto ali e falando, eu quero ter um pouco mais de proximidade do cliente e do negócio. Né? Quebrar um pouco, vamos dizer assim, o excesso de tecnicismo que a indústria impõe ao profissional de supply chain e desenvolver mais uma visão de negócio. Né? Está mais próximo ali da venda, do comercial, né, do planejamento de demanda, e ao mesmo tempo atendendo o cliente diretamente, né, não estando um passo atrás na cadeia. Era algo que
para mim era muito importante na minha formação como profissional de supply chain, além, de novo, da necessidade que o próprio setor tinha ali de um pouco mais de processo, um pouco mais de tecnologia, um pouco mais de indicadores, um pouco mais de gestão. Sim. Da operação logística. Governança desse processo todo, de governança e tal. Estruturação. Porque até então a logística era retaguarda no varejo, estava se tornando pilar estratégico. Né? Bom, para ela ser pilar estratégico, ela tem que ter uma identidade própria. Né? Então, desenvolver essa identidade própria dentro da operação logística era o desafio do momento, em várias empresas. E o Magazine Luiza era uma delas, estava levando isso muito a sério. E de fato investiu e patrocinou muito isso ao longo do período que eu tive lá e depois, obviamente, de eu ter saído. E de fato se posicionou muito bem nessa questão e em outras, né? Que a empresa também teve que se reinventar durante esse período aí de 2012 a 2020, foi quando eu saí. Então foi mais uma vez uma escola, foi um desafio muito bacana de ter participado dele. Não só a área de logística, mas todas as áreas precisaram se transformar numa empresa que era um varejo tradicional com um canal online, se transformando numa empresa digital, né, com diversos canais, diversas formas de atender o consumidor. Né, e diversos negócios. Tudo foi criando. Não né, só o varejo de comprar e vender, né, mas de intermediar negócios, né, através do marketplace, ou seja, toda uma revolução. Muda muito, né? E num período, vamos combinar, né, um período curto. Período de as primeiras transformações começaram a chamar a atenção no mercado, foram 5 anos depois de ter começado essa jornada. E sem ter um outro fazendo, né, teoricamente, um dos pioneiros, né, aqui no Brasil, né? Foi, claro, outras empresas também estavam em corridas similares, né? Cada um com o seu momento, né, competitivo. É tudo concorrente, né? Concorrente. Então todo mundo ali falando ali. Assim, tinham empresas digitais indo para o físico, enquanto que o Magazine Luiza era físico, estava indo para o digital. Ele tinha alavancas do físico que precisam ser muito bem aproveitadas. Tinha um lastro também, né? Então, assim, todo mundo estava, cada um ali, cada player ali estava com um desafio diferente, um ponto de partida diferente. Uma curiosidade sobre isso. A Amazon demorou um tempo para entrar no Brasil aqui, né? E a gente percebeu isso. É uma percepção minha ou assim, teve momentos em que acelerou, teve momentos que desacelerou, mas eu estou contente de ver que ultimamente ela está com mais, vamos dizer assim, mais potência nessa, realmente em conquistar seu espaço no mercado brasileiro. Durante muito tempo foi muito cautelosa, talvez ali observando, né? Observando e também talvez com outras prioridades mundo afora. Acho que eu ia perguntar até isso. Será que está observando, né? Porque aqui o Brasil, assim não é para amadores. Assim como cada país, né? Por exemplo, fazer na Índia deve ser também um super desafio. Países continentais, né? Deve ser né? Mas claro, países continentais com culturas diferentes. Né? Mas você vê que é muito mais fácil implementar qualquer outra uma empresa aqui no Brasil do que você ir na Índia da vida. Na China, acho que é impossível, né? Colocar se não for de lá, né? Uma empresa local, né? Nos grandes países, na Rússia, né? Possivelmente não entra no erro, né? Então, e o ponto é que eu sempre o Brasil ouvi falar, é o case desse cara para esse negócio grande, né? E todos estudaram sempre muito a Amazon para se referenciar no modelo, né? E uma coisa, ao estudar a Amazon, uma coisa que a gente percebe bastante, né? Isso obviamente está publicado em diversos estudos e materiais e tal, e é verdade. A Amazon estuda muito antes de... E prototipa bastante, aprende bastante. Ela evolui, o aprendizado ele é muito valorizado dentro da cultura organizacional. E isso, o Brasil pode ter sido também, justamente, ter entrado justamente nesse mindset, nessa cultura. Enquanto a gente não está satisfeito com o aprendizado, vamos aprender mais. Sim. E isso pode explicar, em parte, essa estratégia em certos momentos. Mas uma vez que vai. Né? Então isso é interessante. É um modelo bem bacana de evolução contínua organizacional, de reinvenção, né? Não só em decisões como entrar mais a fundo num país ou não, em que momento é melhor ou não, mas em outras, né? Em modelos de negócio, em serviços ao cliente, produtos vendidos, a própria operação logística, né? A automação e tal. Em tudo que você vê sendo lançado pela Amazon, inclusive os veículos que são utilizados para entrega, a maneira como é que eles são feitos, a câmera que ele tem, a maneira como é que a carga fica dentro do veículo e tal.
tudo resultado de aprendizado contínuo, você percebe? Não foi uma coisa que, põe aí, vamos ver. Ou que viu alguma coisa. Desenvolve muita tecnologia própria, né? Tem dados, tem dados, tem aprendizado, tem pivotagem, tem tudo lá por trás. Né? Não é assim, foi sorte. Não. Tá? Então isso é muito legal. Nesse ponto é admirável e vale a pena sempre ser estudado ali como modelo de referência. Esse e outros. Né? Então isso enriquece a sua caixa de ferramentas de supply chain mais uma vez. Né? Então acho que esse desafio foi legal nesse aspecto. Chegou um momento ali que entre nós aqui, né? Entre nós, Existem varejos que precisaram andar mais rápido nessa trilha do supply chain, que eu chamo do hiperflexível e de hiperserviço, de superserviço. Super, hiper é a mesma coisa, né? Fazer omnichannel, entregar de um jeito, entregar do outro, ter ship from store. Eles foram mais pressionados no primeiro momento para isso, e o varejo de utilidades e de produtos de consumo semiduráveis ou duráveis, ele foi o primeiro a precisar, vamos dizer assim, ser demandado disso. Sim. Pelo consumidor digital. Agora, alguns varejos como alimentar, por exemplo, por conta dos hábitos dos consumidores com relação a consumir alimentos, ele tardou um pouco mais para sofrer esse tipo de pressão. Né? Mas a pandemia veio e deu uma chacoalhada. Acelerou, né? E aí o varejo alimentar se viu um pouco atrasado, em que outros varejos já estavam mais avançados. Eu diria que até o de moda e vestuário também estava no meio caminho ali. Precisou também dar uma impulsionada nesse período aí, porque de repente as lojas pararam. Né? E surgiu uma oportunidade aí, foi quando entrei no Dia, uma oportunidade bem bacana de fazer uma transformação similar no varejo alimentar. E tinha um projeto bem bacana, acho que o modelo de mercado de proximidade que o Dia atua, ele é um modelo que serve inclusive com preços competitivos e uma marca própria bem competente. Um trabalho de marca própria bem competente cabe muito aqui para o Brasil, né? Então, era um projeto bem bacana vamos dizer assim, de expandir no Brasil e de solidificar esse modelo, mas que ali circunstâncias mais adiante ali dos próprios acionistas e questões geopolíticas, como também a guerra da Ucrânia e tal, acabaram, e após pandemia, aqui, né, em alguns mercados como o brasileiro, desanimaram um pouco ali o investidor a seguir com o projeto. E aí foi quando eu vi a oportunidade aí já com 30 anos de carreira, de virar a chave para a consultoria. Pô. Que mais cedo ou mais tarde era um desafio que eu já estava namorando. Né? E nesses últimos 5, 6 anos de vida executiva, eu comecei a exercitar outros papéis profissionais, vamos dizer, nas horas vagas. Né? Vamos dizer assim, como ser professor, mentor, até advisor mesmo, né? Que é aquela consultoria spot, não interferente com o negócio que você está como executivo, que você vai lá e já com a sua experiência ajuda a empresa a tomar decisões sensatas. Né? Então você ajuda a empresa a tomar decisões sensatas e você vai aos poucos aprendendo a ser consultor. Né? Que é diferente de ser executivo. Sim. Né? Requer toda uma reconstrução de muitas coisas, mas que para um profissional, depois de um certo tempo, é algo que é uma alternativa. Tá? Existem outras, mas é uma alternativa que cabe bem. Né? Você tornar a sua bagagem disponível, né? Para as empresas aí tomarem as melhores decisões. Sua caixa de ferramentas. A caixa de ferramentas que já está. A service. Faz, né? Mas isso é importante. Mas para isso é importante você entrar numa consultoria que é pragmática, uma consultoria que gosta de resolver problemas, é uma consultoria que busca ali entender o que o cliente precisa e aplicar a caixa de ferramentas da melhor forma para aquele momento, para aquela dor, né, que tá, e para aquele, vamos dizer assim, levando em conta, né, a trajetória daquela empresa, em que momento ela está, para onde ela quer ir. Né? Então isso, porque é aquela coisa, voltando à questão da caixa de ferramentas, né, o supply chain, se você for olhar, já tem muito material sobre supply chain e continua evoluindo. Tem muita coisa. Né? E tudo que se aprende, né, com os desafios que se superam em supply chain, graças a Deus vai se tornando disponível, né, para o público conhecer e aprender e tal. Mas eu sempre olho e vejo assim,
ok, mas entre todo esse conhecimento que eu simbolizo ele numa caixa de ferramentas com vários tipos de ferramentas diferentes, para você resolver um problema de supply chain na prática, não basta a ferramenta ou a sequência de ferramentas que você aplica. Você tem que saber desenvolver a melhor sequência para resolver o problema, que depende de muitos fatores. Pessoas, momento estratégico da empresa, forças competitivas, momento de mercado, maturidade, né, o produto, o setor, né, então a tradição da empresa, a cultura organizacional, são elementos que importam na solução de supply chain que você vai escolher. Então a maneira como você cria a solução, ou seja, como você escolhe as ferramentas e a sequência delas lá para poder resolver o problema, é realmente o que traz o êxito ao resolver problemas de supply chain. Você falou um negócio massa aqui, que eu anotei aqui até para perguntar, que acho que tem a ver com isso que você falou, que é analisar as sensibilidades também do ambiente, para poder ler, né? Fazer essa leitura. E essa consultoria... Entender do negócio, né? Entender da empresa, não é só o negócio. Esse negócio funciona assim. Né? Vamos, funciona naquele negócio, vai funcionar nesse. Não vai. Pode, em parte. Interessante, né? Tem um negócio no mercado que eu já escutei muito aqui já. O cara liga para cá, liga para mim, né? Às vezes fala comigo. E eu adoro falar com os clientes para entender. Porque eu queria fazer igual o Mercado Livre faz. O cara é indústria. Química. Né? De material perigoso. Perigoso, não, peraí. Controlado pelo exército. Então, aí você tem químicos que são. Como é que você explica que aquela solução daquele setor que é fantástico, porque aí tem. Mas você pode aproveitar sempre um pouco. Você aproveita, né? Aí você aproveita essa experiência, mas como é que você explica que igual não vai funcionar? Não dá para pegar essa solução e colocar. E às vezes nem empresas similares no mesmo setor. Sim. Vamos supor, varejista, omnichannel, tarará, né? Vestuário. 1P e 3P, tarará, e o outro aqui do outro lado. Tudo bem, tem um bom aproveitamento de boas práticas, experiências, obviamente com a devida proteção do que é com NDA e tal, não sei o que, lá. Do que é core que do que é core que não pode ser revelado, que você aplica, na verdade, o conhecimento, né? Para as boas práticas do setor para resolver um problema, mas você ainda assim tem que pegar essas boas práticas e adaptá-las àquela empresa, naquele momento estratégico, de onde ela vem, para onde ela quer ir, né? O que ela está precisando trabalhar, né? As pessoas que trabalham lá dentro. Se é uma empresa multinacional, SA... A cultura organizacional... Ou é uma empresa familiar... Tem acesso a capital fácil? Não tem. Mesmo que seja uma empresa do mesmo porte, né? Mas se for familiar, muda um pouco. Exato. Ou se tem cultura de ser os donos... É familiar ou é com acionistas e mercados. Tudo isso leva em conta. Tudo isso tem que ser levado em conta. Né? Na hora de você escolher a sequência de ferramentas que você vai aplicar. Ao longo do tempo você vai aprendendo isso. Quer dizer, a técnica, assim, conhecer a técnica do supply chain, conhecer as ferramentas é muito importante, mas aplicá-las é um grande diferencial. A gente percebeu isso lá. O primeiro contato que eu tive com a Connection foi no Magazine Luiza. Você contratou? Você tem a relação com... Eu lembro que na época, acho que foi o Frederico, que é o atual CEO do Magazine Luiza, me apresentou o Edson Carilli, que foi o fundador da Connection. A gente teve uma primeira conversa, a gente estava justamente com essa equação na época, né? Como desenhar uma malha logística, né? Basicamente, um conceito de malha logística a nível nacional que trouxesse a possibilidade de você fazer um atendimento, grande parte dos pedidos vendidos pela empresa em 1 dia, 2 dias de prazo de entrega, a um custo que coubesse na DRE do negócio. Então era um trabalho, e aí tipo assim, você olhava para a sua caixa de ferramentas de supply chain e falava assim, por onde que eu começo, hein? Né? Pego a chave de fenda primeiro, entre aspas aqui, né? Pego a chave Phillips, pego o alicate, pego o medidor de voltagem, o que eu faço? Né? E aí vou fazer um piloto, começo por onde? Né? Então, assim, Quem é as pessoas que eu coloco para fazer isso? Eu tenho tempo, estou concentrado em
em colocar mais gente na operação. Tem o dia a dia lá para cuidar. O dia a dia, isso é um desafio grande, né? O dia muito grande. Né? O dia a dia consome. O dia a dia. Ele consome. Até que chegou um momento que cresceu muito, teve que separar um pouco quem cuidava mais do dia a dia e quem cuidava mais da novidade, sim, né? Na Connection. Não, lá no Magalu. Lá no Magalu. Magalu. A estrutura foi crescendo e tal. Você precisava cuidar do cliente. Mas em algum momento você tinha equipe que fazia os dois ao mesmo tempo? Não, durante um tempo foi assim. Depois eu fui mais pro lado de projetos. Sim. E você ficou na área de projetos especificamente? Depois eu fiquei nos últimos 2 anos e meio, eu fiquei mais cuidando de projetos estratégicos, projetos de transformação, incluindo automação. Né? Foi legal voltar a fazer projetos de automação. Voltar à mecatrônica. Voltar à mecatrônica, depois de tantos anos. E a Connection também me ajudou nesse ponto, né? Porque eu, apesar de gostar de automação, automação para o varejo, né? Precisa me atualizar. E a Connection fez também esse trabalho da advisory na época para atualizar o que estava servindo de automação no varejo. Fomos visitar algumas operações que a Connection já tinha trabalhado em projetos de automação ou conhecia, projetos de automação bem implantados e tal. Então foi bastante interessante essa aprendizagem. Então a Connection nos ajudou ali na malha logística no primeiro momento, no desenho da malha logística, e depois nessa curadoria aí que foi feita para a gente escolher o melhor caminho de automação que fizesse sentido. De novo, as melhores ferramentas que fizesse sentido para as operações que de fato precisavam de automação naquela época. Então na hora de decidir ali qual tipo de consultoria seguir esse trajeto, a Connection me pareceu uma opção interessante justamente por vamos dizer assim, esse espírito de ajudar o cliente a resolver o problema da melhor forma para aquele momento do cliente. Sim. É isso que a gente faz muito na Connection. Né? O problema tem o sonho? Tem a direção. Tem a direção. A gente também ajuda muito. Tipo, a direção é essa. Direção, né? Eu quero ser igual a... E o primeiro passo nessa direção, qual que é? Né? Isso a gente ajuda bastante. Agora... Como é que eu faço fazer agora? Já aconteceu alguma coisa? É isso também? Também. Então, tipo assim, eu estou com uma dor imediata, claro. Né? Mas a gente sempre gosta de deixar uma pílula para o próximo passo. Né? Porque, tudo bem, existem situações de crise e tal, precisa tirar da frente. Agora, esse é um ponto muito importante, aliás. Que eu gosto sempre de frisar. Quick win é importante, né? Ganhos rápidos, melhorias, né? A gente sempre tem que estar buscando, né? Não ficar só fazendo projetos estruturantes de longo prazo, ficar daqui a 1 ano vai dar, daqui 2 anos vai dar. Não, tem muita coisa no curto prazo, no aqui e agora, que precisa ser resolvida sempre vai ter. Né? Então, é muito importante a agenda de curto prazo para todo gestor de logística e tal. Tem coisas que precisam capturar agora. Sim. Né? Não se distraia só com projetos de maturação um pouco mais longa, que trazem efeitos, mas ao mesmo tempo não deixe de fazê-los. Né? O jogo aqui tudo bem que a empresa passa às vezes por momentos de mais possibilidade de investimento e menos possibilidade de investimento, mas nunca tenha 0% de projetos transformacionais no seu mix. Não fique só vivendo de quick win em quick win. Né? De quick win, a frase é a seguinte: de quick win em quick win, a gente vai ficando para trás. Nossa, mas como assim? Eu estou melhorando? Não está melhorando o suficiente para ficar na vanguarda. Sim. Você está resolvendo um problema, está garantindo os resultados. Quick win é para isso. Não é para você. Né? Melhorias de rápida implantação que, vamos dizer assim, que atendem a desafios orçamentários ou de performance num determinado momento. Mas a evolução para você se diferenciar através do serviço logístico de supply chain, ela vem dos estruturantes. Continuidade, né? De coisas de estruturantes por trás que te transformam. Sim. Quick win não transforma. Ele traz um aprendizado, sem dúvida, tático, você ganha o jogo ali e tal, você cumpre o orçamento, você entrega o resultado, né? Você evita um desperdício, você garante uma performance e tal. Perfeito, é ótimo. Tá? De novo, não fique sonhando só, né? Trabalha com o pé no chão. Mas zerar a agenda transformacional, o plano diretor, né? A não ser numa situação, claro, de extrema crise, você pode até aproveitar e se reinventar, inclusive. Sim. Ou seja, o plano diretor numa situação de crise é a reinvenção.
Então nunca é 0%. Mesmo na situação de crise, você fala assim, não, tudo bem. Dessa crise aqui eu vou sair mais forte. Eu vou me reinventar de alguma forma. Está aí o estruturante de uma situação de crise. Mas se você não está numa situação de crise, ok, eu tenho que ter um plano diretor. E ele tem que ser implantado na dose que a empresa consegue. Mas alguma coisa você tem que fazer. Porque senão você fica ali, como eu costumo dizer, amassando barro, né, de tempos em... Entra ano, sai ano, você ali só colocando esparadrapo e garantindo o curto prazo. Importante, mas o Brasil evoluir, né, a logística brasileira evoluir, dentro dos diversos setores, dos diversos negócios, passa por as empresas acordarem para a necessidade de ter também projetos estruturantes na carteira. Tá? Investir, aprender e dar o próximo passo, investir um pouco mais em tecnologia, né, investir em pessoas e processos, né, fazer benchmarking, trazer conhecimento para dentro, trazer conhecimento aprendendo com os erros e criando pelo menos ali um pouco de inovação e experimentação no dia a dia, para de fato não só se contentar em resolver o problema do agora, mas também do qual é o próximo passo que eu vou dar. Né? Então isso que a gente olha muito. Então na consultoria a gente, mesmo que o cliente esteja ali, não, eu preciso disso aqui agora, mas, tá bom, a gente deixa uma pílula, tipo assim, não deixe de fazer isso, o próximo movimento é esse. Só resolver o problema, legal, mas e o próximo passo? E depois o próximo, depois o outro. Né? Que é o que o plano diretor diz, né? Ó, o próximo é isso, depois isso, e pode mudar à medida que as circunstâncias mudam. Muda o mercado, muda... Mas não abandone a agenda estruturante, tem que ter, né? Ao mesmo tempo não fique só distraído com ela. Sim. Às vezes você vê aqueles, o projeto pesado, consome CAPEX, deixa a organização, deixa a operação logística totalmente distraída com a implantação de uma nova ferramenta e tal, até a ponto de esquecer o dia a dia. É um negócio que um ano e meio... Não, evite um pouco isso, faça em pedaços, faça em partes. Né? Aquele negócio, né, que você chega lá na operação e tá lá, não quero ver isso agora, porque eu tenho um projeto de implantação aqui, de um WMS. Tá, e qual a previsão? 3 anos? Por exemplo, você tem lá e agora, 6 CDs, você precisa... E agora o Excelzão trabalhando e todo mundo matando. Vamos... Dá para colocar uma coisa mais simples, né? Tipo assim, dá para olhar para o futuro, para continuar implementando isso, porque às vezes tem política que vem de cima para baixo, que vem da matriz, que vem do condições grupo, competitivas que mudam. Competitivas, né? Questões relacionadas à governança, compliance, tudo isso. Mas dá para você implementando outras soluções paralelas e garantindo que esse estruturante vai acontecer lá no futuro. E você, Paulo, que lida com tecnologia, sabe muito bem, observando os seus desafios de implantação em diversos clientes. Você há de concordar comigo, mas também pode discordar à vontade aqui. O cliente que se prepara para a mudança que uma tecnologia traz, ele tira muito mais proveito dela, muito mais rápido. Né? Sem falar que a entrada da tecnologia acontece com muito menos trauma. Né? O que é o se preparar? É olhar os outros aspectos. Né? Primeiro é selecionar a ferramenta certa para o seu nível de maturidade, de novo, né? Para o seu momento competitivo ali, para a sua herança de negócio e a sua herança cultural. Né? Não adianta você querer desejar lá o suprassumo da ferramenta se você não está preparado para recebê-la. Prepare-se então primeiro. O que às vezes, inclusive, significa você adotar uma ferramenta mais simples no meio do caminho para depois ir para aquela. Até para aprender, né? Para aprender. Então, o preparar-se, ele é muito importante. Quer dizer, selecionar a ferramenta certa e preparar-se para ela. Aí você tem condições de se preparar para ela. A gente ajuda muito as empresas também a fazer esse tipo a tomar essa decisão sensata. E essa preparação, só nessa preparação já existe muita evolução. Porque é preparando pessoas, está preparando processos, está preparando até inclusive infraestrutura, né? Resolvendo uma série de problemas. Você fala assim, 3 anos, 4 anos, sim, mas às vezes eu preciso me encaixar aqui para poder lá na frente essa geração ter um grande pessoas sucesso. Está entrando, né? As pessoas estão entrando com essa cultura, já pensando nesses projetos que vão acontecer, então acho que tudo isso Tem ansiedade, sem dúvida, do investidor, do acionista, né? Tem uma ansiedade legal, mas olha que interessante. Eu costumo dizer o seguinte, né?
não tem tecnologia avançada que resolva o problema de um básico mal feito. Não adianta. Milagre. Tecnologia não resolve básico mal feito. Não resolve. Tá? Então, nem IA. Tá? Nem IA generativa, o que você quiser. Você precisa estar com o básico ali relativamente arrumado para tirar proveito da tecnologia. Tá? Então, assim, só no arrumar bem o básico você já está fazendo uma agenda e a tecnologia ela entra naturalmente no processo. Sim. Tá? Na hora que você vai arrumando o seu básico ali, você fala assim, puxa, eu preciso de uma tecnologia que me ajude. Não, já não dá mais. Tá bom, já não dá mais, entra numa tecnologia certa. E aí sim, uma coisa encontra a outra. Né? Eu concordo demais com isso. Então, acho que isso. Então, é divertida essa jornada. O que tem que tomar cuidado é de não atropelar. Tem que ter pressa, porque, bom, o jogo tá rodando, tem a competição toda tal, mas é aquela pressa sensata, do tipo, olha, vamos fazer o melhor, o mais rápido, o mais ágil, mas sem tropeçar. Né? Com arrojo, com desafio, com frio na barriga, mas não colocando o carro na frente dos bois. Sim. Né? Não vai achar que a ferramenta vai resolver o seu problema. Você tem que se autodiagnosticar e tomar a decisão certa. É isso que a gente também olha muito na prática e o que a Connection muito também ajuda o cliente, ajuda a conduzir o cliente nesse caminho. Eu não posso passar aqui, a gente foi falando nessa jornada, chegamos na Connection, eu quero voltar depois na Connection, sim. Porque eu vou fazer um liga-ponto aqui, mas eu tenho que voltar lá atrás, porque eu fiquei com a curiosidade aqui, não eu perco. Sim. Você falou da mentoria, você mentora também pessoas nesse papel profissionais de supply chain. Então, o cara encontrou ali o Ricardo no LinkedIn ou no contato que a gente vai deixar aqui, depois você vai passar aqui e-mail, tudo. Poxa, eu tô com a dúvida se eu vou para a área de supply, vou para a área de planejamento, né, operações, transportes. O que é que eu faço na minha vida? Como é que eu chego no cargo de executivo? Né? Deve ter muita gente. Exato. Ou como é que, ou melhor até, como é que eu me mantenho feliz fazendo supply chain? Como é que eu faço? Porque os telefones estão tocando ali com as mãos, já está querendo, só não aguento mais isso, como é que eu vou? Não, cara, esses 30 anos passaram muito rápido. Tem uma luz no final do túnel. Né? Tem uma luz no final do túnel. Sempre tem, né? Sempre tem. Fazer as escolhas certas para você. Né? Sim. Isso é muito importante, né? E não ficar amassando barro se você está achando que você está amassando barro. Né? Próximo step, o aconselhamento e a mentoria ela traz essa visibilidade, né? Queria ter tido isso na época em que não existia essa prática. Né? O coaching foi surgir um pouco depois ali, mas eu já estava com mais de 15 anos de carreira. E networking mesmo também, a prática do networking, de conversar com outros profissionais também descompromissadamente e também aprender com eles, ouvir, né, as angústias, os anseios, os sucessos e os insucessos, é bom também. Não precisa só falar com o mentor, né? Até na mentoria a gente até fala muito, conversa, troca figurinha, não se sinta... Quer dizer, é solitária a posição. Sim. Tá? Quanto mais você sobe, inclusive. Mas é tipo assim, hoje em dia, se você tiver quebrar um pouquinho a casca da timidez, você vai se sentir um pouco mais seguro conversando com as pessoas, né? E lendo, e também, né, vendo cases de sucesso, de insucesso e aprendendo com eles, né? Tem muita informação disponível hoje. Agora, a autorreflexão ela é sempre muito importante. O autoconhecimento é muito importante. Na mentoria a gente ajuda o profissional direcionamento, né? Tipo assim, olha, você conta um pouco da sua experiência também. Da minha experiência. Eu fiz isso, aconteceu isso comigo. Eu observei outras pessoas que também tomaram trajetórias diferentes do que a minha. Sempre, para mim, foi muito importante conversar e entender o que acontece com os profissionais. Na prática de consultoria, a gente tem um contato maior ainda, né, com profissionais ou também dando aula, né, como eu dou, ou fazendo palestra e tal. Você acaba enriquecendo bastante o seu networking e cada profissional ensina a gente. Tá? Cada um, desde júnior até sênior. Tá? A cada interação um aprendizado. Né? Então, pratique, né? Esse relacionamento. E na mentoria a gente ajuda muito a mostrar que tem muitas possibilidades. O supply chain hoje ele é extremamente rico em termos de caminhos e possibilidades que você pode dar para você agregar valor e para você também vamos dizer assim, ser feliz com o que você está fazendo, né? Sim. Ter aquela satisfação realmente em cima da vida profissional.
O que você tem que, de fato, é encontrar o melhor encaixe, encontrar o melhor encaixe para cada momento. Tá? Às vezes, no momento de início de carreira, é uma determinada vontade, depois ela muda. Né? Você tem que ir se monitorando e, né, e se pilotando, com o tempo. E hoje eu acho que tem mais... tem bem mais opções. Tem mais opções bem e mais. tem mais ansiedade. Porque deve ser um turbilhão de coisas, né? Para quem trabalha com logística. Bombardeio. Você abre o LinkedIn, Bombardeio. Você abre o LinkedIn, vê lá os robozinhos andando, vê tecnologia, vê não sei quem falando, vê falando de software, que tem, né? Que é legal, vê falar E às vezes o cara, puxa, eu queria fazer isso, né? E às vezes você ainda não está no momento ainda de fazer aquela transição, ou tá já. Ou tá. Né? Ou não sabe o caminho para como é que eu chego. Porque eu quero trabalhar com transporte. Eu quero trabalhar com frota, eu quero ir para dentro do CD. Eu gosto da ciência, por exemplo, você fala, o profissional pode falar, eu gosto da ciência do transporte, eu quero, né, e acho que ela precisa se desenvolver mais em tal e tal aspecto. Puxa, vou atrás de uma empresa que está questionando realmente isso daí, querendo transformar. Tá bom, então vai lá. Aberta para pesquisa, aberta para essa inovação. Para inovação, pra investindo estudo, em ferramenta, investindo em... Quer dizer, presta diversos serviços diferentes para diversos clientes. Então, Sim. Então acho que em qualquer flanco do supply chain que você olha, seja áreas mais corporativas, seja áreas mais operacionais, tem diversão. Agora, você tem que escolher a diversão que te completa melhor. Né? Aqui, às vezes a sua diversão é cuidar de uma operação e fazê-la evoluir ao longo do tempo. Às vezes sem a ambição de abraçar várias operações e tal. Não, eu gosto de cuidar de uma operação. Eu gosto de cuidar das pessoas, do clima organizacional, da performance, dos custos. Né? E junto com aquele time eu quero fazer aquela operação se tornar uma operação de excelência ao longo do tempo. A tua vontade pode ser essa. Eu vou ser feliz fazendo isso. Faça. Né? Escolha, obviamente, uma oportunidade onde você possa aplicar isso. Né? Numa cultura organizacional que valorize cultura, isso. Né? É isso. Então, pronto, não tem certo nem errado. Hoje eu fiz uma entrevista com uma pessoa aqui e foi coincidente sobre esse tema, né? Você vai ter pessoas que querem executar mais um projeto. Isso. Que vai passar aqui 1 ano. Eu já sei já. Não sei muito, mas não sei. Quer aprender a executar. Eu já estou começando a pegar, né? Com essa experiência de tempo fazendo entrevista. Exato. Aqui quase todo mundo passa, eu vou fazer entrevista no final. Vai conversar comigo. Né? Empresa enxuta, 25 pessoas. Para você garantir a cultura organizacional. Eu passo. Você tem que olhar, né? E às vezes eu vejo que vai ter aquela pessoa que vai passar 1 ou 2 anos, no máximo. O desafio, ela vai para outro desafio, eu já sei já. Então eu tenho que aproveitar o máximo dela. Porque ela vai entregar, que eu já é certeza. Por que você acha que ela vai querer algo mais depois? É que pula, né? É porque ela vai querer ir para... Poxa, ela vai passar aqui, executou esse projeto de inovação aqui, criou o produto. Ganhou essa medalhinha. Poxa, ela vai dizer assim, que para a gente é uma entrega de um produto, de um subproduto, de uma função, de uma tecnologia. Para ela vai dizer assim, poxa, eu tenho que ir para outra agora, que isso aqui... Já deu. Eu já aprendi aqui de logística, agora eu vou para varejo. Se for desenvolvedor, né? Entendi. Então, eu observo isso. E hoje, pelo menos para alguns cargos, permite mais essa mudança. E, em compensação, também tem outras pessoas que eu entrevistei hoje, que é uma pessoa que vai querer olhar a execução dela durante muito tempo, como ela quer ver essa curva dela mesma e do que ela está entregando. Estou entregando agora, esse ano eu entreguei melhoria no suporte, vou entregar projeto do cliente A, B, C, D, no ano que vem é o cliente tal. Então tem pessoas que têm essa característica de querer ver essa execução a longo prazo. Entendi. Né? Então aí eu tenho que olhar o que eu estou precisando, né? No meu caso como contratante, né? Como contratante. E aí a pessoa também do lado de lá também tem que fazer essa análise, né? Tem que ser muito claro, né? Para ela, né? E às vezes até soltar os indícios, porque eu mesmo gosto quando a pessoa solta ali, deixa, eu gosto de fazer uma coisa nova todo dia. Beleza, eu já sei que tem que colocar coisa nova, senão não vai me rentabilizar. Não vai te né? rentabilizar, sim, sem dúvida. Então tem isso também. Falando nesse negócio da jornada, né, na carreira, nas oportunidades, e as pessoas aí que buscam mentoria e buscam aconselhamento, eu sei que você está lá na Live, na University. Na Live University.
Isso, Instituto, na PUC-RS, na PUC do Rio Grande do Sul. Na live é como professor e conselheiro. Professor e conselheiro. Isso. Eu sei que você está participando, nós já participamos de 10 de anos. debate já, algumas vezes, né? Participo dos eventos lá da live, né? Maratona de Supply Chain, o Fórum de Compras, são eventos aí que reúnem mais de 3 mil pessoas e são lá um bombardeio de vamos dizer assim, de conhecimento e de práticas, né? Sim. Principalmente aplicado. Vai trazendo os cases, né? Que é aquele negócio que você pode ir escutar vários cases ao mesmo tempo, num dia só, né? Exatamente. Você vê como é que todo mundo está fazendo. Isso aí não escolhe. Bastante conteúdo, certo? É legal, né? O modelo lá, né? Você vai. O modelo de fone 10, 5 palestras ao mesmo tempo. Você escolhe, todo mundo colorido lá. Você, tá, isso aqui tá minha área, isso aqui não é. É bem público multidisciplinar mesmo, né? E você escolhe, é interessante dar ao público a possibilidade de escolher o que ele, vamos dizer assim, o conhecimento que ele ou ela quer consumir naquele momento. Da trilha dele. Ele monta a sua trilha ao vivo e na hora, né? Sem falar ali a interação com diversos parceiros de tecnologia que estão ali, né? Também junto do evento, né? E com quem você também... Né, interage, né, e pode os parceiros de tecnologia, seja de equipamentos ou de software, eles ensinam muito também. Sim. Por quê? Porque eles também ajudam a resolver, assim como a consultoria, eles também ajudam a resolver problemas, encontram problemas e ajudam a resolver esses problemas nas empresas. Sim, porque né? Todo dia a gente está lá, né? Está lá ajudando. Vendo o que o cliente está reclamando, qual é a dor dele. Né? Uma funcionalidade que aquele negócio específico, aquela operação específica precisa, você fala assim, realmente é funcionalidade que eu posso incorporar na minha própria solução. E isso é uma coisa que vai servir para muita gente, né? Então, são os cases, né? Você também na PUC, no Rio Grande do Sul, professor? Professor de 4 disciplinas. Na Fundação Dom Cabral, eu participo de vários cursos em company, né? não na parte de formação direta, mas em cursos em company também. Né, que a Fundação Dom Cabral oferece ali de universidades corporativas dentro das empresas ou cursos específicos feitos para a equipe de logística mesmo, né, em várias empresas. Na Live Universe também faz muito isso. Você pode montar uma turma numa empresa. Você é um dos professores que vai lá. Professores que vai lá e faz uma parte do curso, né, ou um curso específico para uma empresa. A Log School também. A Log School, que é uma plataforma também de ensino à distância em logística. Tem cursos que eu também gravei na Voito, né, cursos de formação de logística na plataforma Voito, que aí é à la carte, né, o profissional pode escolher. Então a parte de ensino é uma parte que já eu acabei conseguindo intensificar um pouco mais depois. Que a consultoria dá uma certa liberdade de agenda ali para você praticar mais isso, e isso é sinérgico com a atividade de consultoria, porque tudo tem uma oportunidade, né? É muito ligada, porque né? vai ter uma oportunidade de um aluno, vai ter uma oportunidade de que normalmente um aluno de pós é um cara que já está no... Quer aprofundar naquele assunto, a empresa está com um problema mesmo, é a consultoria. E é uma oportunidade de tanto entregar um serviço, ou seja, vender um serviço, de verdade, né? Como também deve ser de aprender também para resolver esses problemas o dia todo. A caixinha de ferramenta vai só aumentando, né? E pegando esse negócio da carreira também, tem uma pergunta aqui que eu não posso deixar de falar. Sim. Eu quero me aprofundar um pouquinho mais na Connection aqui, para a gente não perder aqui, que aqui é aula o tempo todo, né? Você vai pegando os convidados aqui, o interessante é que vai contando as histórias, né? Eu acho que isso é uma mentoria. Essas histórias que você contou aqui, toda a trajetória, né? Como ir para um lugar e para o outro, como você mudou a carreira. Mentoria inteira, o podcast é mentoria. Exemplos nossos, e o que a gente também vê acontecendo muito no mercado, profissionais e cases e tal, a gente ajuda na mentoria o profissional a escolher o melhor caminho para ele ou para ela. Sim. Né? E esse aqui, para o seu conhecimento, já é um episódio de pequenininho. É um gostinho, né? Exato. Mas tem um quadro aqui nosso aqui que eu não posso deixar de falar da carreira, né, dos desafios, das oportunidades, porque tudo está ligado às oportunidades que você planta, mas tem a oportunidade de colher em vários momentos. E o telefone está aqui, né? O telefonezinho aqui, o discado aqui, né? O telefone. Aí o telefone toca, tem esse quadro aqui, esse quadro eu sempre faço com os convidados, com os amigos que estão aqui com a gente. Quer perguntar, Ricardo, meu amigo, quando todas as vezes que o telefone toca na sua carreira, que tocou, né, para compartilhar com a gente uma vez aqui para o nosso quadro, qual foi uma vez aí que você pode compartilhar que deixou a marca ali, ou na sua carreira, ou na vida pessoal? Então,
é o do quadro O Telefone Tocou. O telefone tocou. O telefone tocou. Então, acho que teve várias telefonadas ao longo da carreira, né? Mas acho que uma que foi significativa justamente foi essa mudança da indústria para o varejo, que eu fiz ali com 19 anos de carreira, né? De certa forma, eu estava na BASF na época e gostava muito da empresa, estava aprendendo muito e tinha perspectivas muito bacanas. Sim. Né? A BASF investe muito também em formação dos profissionais, mas o que me preocupava justamente, né, como eu comentei, para mim, como pessoa, como profissional, era o especialismo. Né? Se eu continuasse muito naquela trajetória, eu ia acabar invariavelmente virando um especialista em supply chain de químicos e tal, o que, de novo, não tem nada de errado, acho que é fascinante, mas você, como carreira para você mesmo, você tem que estar, vamos dizer assim, ciente de que você que aquilo é legal para você, e que é legal para você se especializar naquilo. Tem que saber que você vai se aposentar naquilo, teoricamente. Um exemplo, né? Talvez, Uma forma direta de falar. Direta, né? De falar. Né? Agora, até porque imagina uma BASF, inclusive, se você quisesse, questão de remuneração, de benefício, de empresas... De solidez da empresa. Se você quiser especializar, você fica lá o resto da vida. Né? Que tem desafios, né? No Brasil e fora do Brasil. Sim. Uma empresa que também é muito integrada globalmente, é muito interessante. Mas, depois assim, supply chain de químicos. Né? Tem as diversas subdivisões, setores, claro, o cliente por trás do químico dá uma natureza às vezes um pouco diferente para cada químico, se é tintas, né, ou se é defensivos agrícolas e tal, então sem dúvida tem as suas nuances, é muito fascinante esse mundo, mas eu né, profissionalmente tinha outra estratégia para mim mesmo, né? Então, apesar de estar muito bacana, em algum momento eu ia ter que fazer alguma mudança. E aí tocou o telefone, você falou, né? Tocou o telefone. O contato que eu tinha tido com o Magazine Luiza foi lá atrás com a Gradiente. A Gradiente era fornecedora. Né? Então teve uma época ali em que a gente precisou melhorar a performance. Cliente-fornecedor. Com relação de cliente-fornecedor, a gente teve que fazer um trabalho de melhoria de performance. Esse trabalho de melhoria de performance, de certa forma, deixou uma lembrança. Sim, legal. Né? E eu tive contato, obviamente, né, sempre depois, em algumas ocasiões e tal, e tocou o telefone, era a Luiz Helena. Poxa, Então, fazendo um convite, né, tinha tido justamente esse contato numa outra ocasião, lá atrás pela Gradiente, fazendo um convite para considerar aí esse desafio ali de transformar. De alguma maneira, e naquela ocasião a gente deixou alguma marca legal e falou assim, olha, eu acho que a gente precisa de alguém com o seu perfil, com o seu conhecimento, já com a sua bagagem, para nos ajudar aí nessa transição. Então juntou um pouco ali, né, um momento como eu comentei aqui, né, de querer estar mais próximo do negócio, do cliente, viver uma outra dinâmica, e ao mesmo tempo ver que o varejo realmente começava a precisar de um conhecimento de supply chain que a indústria já tinha desenvolvido bem, com justamente aí o enriquecimento da caixa de ferramentas. Tecnologia, né? Que deve ser diferente. Deve ser não, né? Desde a dinâmica, né, do varejo até exatamente as tecnologias aplicáveis, né? Tinha muito que aprender, desenvolver, ajudar. Né? Sem dúvida a gente ao mesmo tempo ia aprender e ia realmente poder aportar. Quem ligou também. Ligação boa, hein? Que ligação boa, não? Parabéns. Profissional respeitadíssima, com quem eu aprendi também muito depois nesses anos de Magazine Luiza. Né? Não só com ela, mas também com vários líderes, inclusive o atual CEO, que é o Frederico, né? O filho da Luiz Helena. De novo, a densidade de aprendizagem, acho que em todos os desafios, a densidade de aprendizagem para mim sempre foi um KPI muito importante. O quanto que de fato o desafio me desafia para eu aprender. Deixa eu botar ativo direto ali, olhando direto ali, né? Aquele velocímetro, né? Tipo tô assim, aprendendo, tô aprendendo. Tô aprendendo, tá dando. Os desafios são daqueles de dar frio na barriga, é abacaxi espinhudo para descascar. Então, e nisso vem, claro, vem acertos, vem erros. Os erros são os que mais ensinam. Mas quando a organização, né, confia a você aí também
e te apoia, né, a você também enfrentar os desafios, é muito legal. E isso, bom, foi uma decisão, acho que não foi uma decisão fácil. De novo, o Cabaço é uma grande empresa. Sim. Tinha desafios muito legais, sim, pela frente. Mas, por outro lado, tocou a sineta lá de um desafio muito bacana, realmente, que iria enriquecer muito a caixa de ferramentas. Que legal. Né? Que então, legal. aí a opção, claro, tinha mais riscos. Né? Assumir, bom, mas também se a gente Faz não... parte, né? Mas se a gente não... Tem que jogar isso aí. Tem que jogar, tem vai que lá. brincar disso também, né? Você tem que também, né? Tem que falar assim, ó... Pô, 12 anos você passou lá. No Magalu? Não, foi 8 anos e meio. 8 anos e meio, muito 8 anos e tempo. meio. Tempo muito bom. Tempo bom, deu para fazer muita coisas coisa. bem interessantes e enriquecer realmente a aprendizagem com o desafio e com as pessoas que estavam e muitos ainda estão lá. Né? Bom demais, parabéns aí, obrigado aí por compartilhar legal. com a gente. Excelente. Top ligação, mais um aí, viu, Gabriel? Vai fazer aí depois o resumo dos telefones aqui dos convidados aqui. Que top, muito massa, obrigado. Queria só voltar aqui para a Connection aqui, claro, nosso tempo daqui a pouco está cerrando, mas eu queria fazer algumas perguntas específicas sobre a consultoria, né? Sobre o trabalho de vocês. Você falou sobre ser pragmático, né? Ou seja, ir lá resolver problemas e tal. Para isso, claro, vocês contam com um time mais experiente, né? Os caras só fera, né? Isso. Como é que funciona essa consultoria com esse time que vocês têm lá? Vocês fazem análise se uma empresa, poxa, uma indústria, o que é que vocês atuam mais? Eu queria entender um pouco da Connection como empresa e esse time todo. Eu conheço alguns, né? Né? Conheço você, conheço o Leonardo, vejo vocês em feiras, em eventos, já tivemos aqui batendo papo sobre tecnologia, sempre estamos trocando ideia sobre isso, sempre que surge uma necessidade a gente tenta se ajudar e trazer alguma demanda. Mas como é que funciona lá, esse time todo? Como é que vocês definem quem vai fazer uma consultoria ou outra? Se eu contratar, posso escolher o Ricardo? Ou como é que funciona isso na prática? Acho que em consultoria, regra geral, né? E você como consultor também de mercado, o cliente acaba, sem dúvida, primeiro contratando até muito mais você do que a própria consultoria, né? Porque, poxa, confio no trabalho do Ricardo, o Ricardo trabalhou já nisso, mesmo que eu não conheça ele muito, mas eu sei que ele trabalhou nisso e entregou o resultado e tal. Então, muito do profissional, né? Ele é fator de escolha. E também a gente acaba alocando, né, o profissional que tem mais experiência naquilo para ajudar o cliente. Né? Às vezes é um cliente que está com um problema, vai atrás da consultoria, mas obviamente na conversa ali a gente procura colocar sempre quem tem mais experiência naquela... e a gente ninguém sabe tudo, né? A gente obviamente, de novo, sabe aplicar... tem uma caixa de ferramentas bem diversa e sabe aplicá-la em condições diferentes. Tem essa, vamos dizer assim, essa percepção de como aplicar melhor as ferramentas, mas, sem dúvida, a sua experiência mais numa indústria e mais em outra é um fator ali que entra na decisão para alocar. Inclusive até o próprio consultor mesmo, né? Um consultor da Connection, em geral, é um consultor que já teve experiência no mercado, já sentou numa cadeira de execução. Seja coordenador, supervisor, gerente, né? Dependendo do nível do consultor. Sócio tem que ter realmente entrado ali numa posição de diretoria mesmo, ou seja, ter sentido a dor ali dos conflitos organizacionais e dos desafios. A dor de quem contrata. De quem contrata e de resultados, né, muito desafiantes que você tem que entregar diante de condições nem sempre tão favoráveis. Então isso torna ali o diálogo e a proximidade com o cliente até maior, né, porque você já esteve lá do outro lado. Então isso tem um lado do relacionamento que ajuda muito nesse ponto, mas é claro, tem o do lado de saber sentir ali o que é melhor para que a decisão seja o mais sensata possível. Sim. E para que ela traga de fato resultados práticos e mensuráveis, né? Não ficar só no PowerPoint, né? Vamos dizer assim, só na apresentação. A gente estava até falando sobre isso, sobre a apresentação, né? O que o cliente hoje ele olha mais lá no... Qual é o slide... Quais são os slides que são mais vistos? Né? Nós temos ganhos quantitativos, ganhos qualitativos. A gente sabe que cada momento no mercado existe uma necessidade. Né? Hoje vocês estão atuando... Qual é a necessidade do mercado hoje? Não que isso leve para uma... Mas o que acontece agora, nesse momento? O mercado está buscando muito, o que é legal, até de certa forma, mas temos que tomar alguns cuidados com isso. O mercado está olhando muito... eficiência e redução de custo nesse momento. Dá para contar nos dedos a clientes ou setores que estão ali com planos de
arrojados de expansão, de transformação, né? Além só da eficiência. Sim. Então, continua hoje ainda, né, alguns anos após a pandemia, continua hoje uma agenda, eu diria até um pouco mais estabilizada, porque o pós-pandêmico foi muito... Todo mundo ficou meio, né, vamos dizer assim, meio cauteloso demais, até com tantas incertezas que surgiram e reequacionamento, né? O alto custo de matéria-prima com um não crescimento da demanda pós-pandêmico, né? Levou aí a muitos ajustes. E a gente entende perfeitamente. Então, os anos de 2023 e 2024 foram bem, vamos dizer assim, projetos curtos, problemas específicos, coisa bem cautelosa, muito pouca verba para qualquer coisa nova ou transformacional. Já em 2025 a gente começa a ver ali, à medida que as empresas se equacionaram nos últimos 2 anos, as que conseguiram fazer bem essa lição de casa, elas estão voltando ali a injetar um pouco de uma jornada de eficiência um pouco mais consistente, mas ainda só de eficiência. Só eficiência? Eficiência é importante? Não, eficiência é importantíssimo. Né? Mas voltando àquela conversa que a gente falou ali do quick win e do estruturante, o estruturante ainda está um pouco empobrecido demais. E eu espero que, de novo, né, seguindo aquela máxima de que o quick win ele garante o teu curto prazo, mas te distancia da referência no médio prazo. Sim. E depois pode ficar tarde demais para você correr atrás, porque não é só o download de uma nova tecnologia que vai resolver o teu problema, e sim tudo que você se preparou para implementar ela. Não leva tempo, é uma jornada. Então, puxa, se você não... Cada ano que você passa sem dar um passo nessa jornada, você paga a conta mais lá na frente. Só concentrado no quick win. Então, me preocupa ainda muitas empresas estarem só no quick win. Né? Às vezes até o profissional está insatisfeito mesmo com isso, mas é o que tem para fazer no momento. Mas esse ano aqui já começam a aparecer as primeiras pedidas, quer dizer, projetos de eficiência mais longos, que envolvem ali um trabalho mais estruturado de melhoria e não só resolver um problema rápido, né? O que é legal, porque, de novo, vai te preparando, né? Já não é tanto um quick win, já é um trabalho evolutivo. E começam a aparecer ali também pedidas do tipo, me ajuda a fazer um plano diretor, me ajuda a enxergar qual que é o próximo passo que eu dou depois de eu resolver isso aqui. Então já está animando um pouco mais, de novo. Tá? Mas esse resumidamente, a leitura que está o mercado. E assim, na consultoria a gente se adapta a isso. Tá? A gente é versátil tanto para... A gente também tem que se adaptar ao momento, né? E pegar as ferramentas que servem para aquele momento. Então, o importante é ajudar o cliente. Tem um negócio que é interessante que você falou, que mesmo que com o quick win, mesmo com as pílulas para resolvedores, né? Vocês sempre tentam buscar pílulas do tipo, olha, legal, aproveita e faz um diagnóstico do tipo assim, puxa, resolvido esse problema, dá esse próximo passo aqui. Né? Porque aí você transforma, na verdade, você não fica só trocando de um quick win para outro. Você começa a construir uma jornada. Né? E aí sim você vai se tornando melhor mesmo. Né? Você só não vai se mantendo, você vai se tornando melhor. Sim. Né? Acho que esse é o ponto. Tem outra pergunta aqui para você sobre esse tema também, relacionado às consultorias, né? Eu sei que vocês atuam, eu vou falar aqui o que eu sei, pouco, mas eu queria que você falasse, que é análise de malha, automação, reestruturação de CDs, né? Intralogística, né? O que entra mais? Quais são os serviços que vocês mais têm? Olha no portfólio de padrão, que eu sei que tem muita coisa especial, customizado, de padrão. E o que é que vocês mais entregam para o mercado hoje em quantidade? Legal. Está nos top ali. Primeiro, a gente atende tanto a manufatura, né, quanto o varejo. Né? Então, e hoje tem participações relevantes dos dois setores. Nesse momento, até um pouco mais varejo do que manufatura, mas a Connection atende, vamos dizer assim, esses dois tipos de clientes. Então, tudo que envolve ali a intralogística funcionar melhor, com redução de custo, né, fluxos mais simples, menos erros, né, no processo, mais automação, né, menos dependência única de mão de obra somente, né, que mais? Desenho de malha logística, né, que a gente chama de network design, incluindo análise tributária.
né, que infelizmente ainda continua sendo. E agora puxa pegar, né? Terminar agora vai mudar. E aí vai gerar outra movimentação, né? Estamos todos torcendo para que de fato fique mais um projeto logístico do que um projeto tributário em certos casos, né? Porque hoje ainda a influência tributária é muito grande. Mas vai ter isso, né? Essa migração de projeto. Mas o know-how tributário a gente traz junto para os projetos sempre, independente da. Dá para se antecipar já o que vai acontecer daqui a 2, 3? A tendência, né? E seguindo o plano que está aí todo o roadmap aí de transição do modelo de tributação, vai de fato se tornar mais, vamos dizer assim, as operações vão se aproximar mais da demanda, então vai ter de onde está a demanda. Então você vai ter regiões que vão ter que redesenhar um pouco as suas vocações. De novo, para você ter uma logística de bom nível de serviço, você tem que ter operações em todas as regiões. O que não é interessante ter, não é legal para ninguém, ter você movimentar grandes quantidades para um lugar para depois voltar para outro. Aquele mesmo volume. Sim. Ou uma boa parte dele. Por causa só do benefício Exato. fiscal, né? Mas você fala assim, olha que interessante, acho que é legal que você abriu esse ponto, porque aí é uma visão que eu tenho. Poxa, peraí, quando eu trabalhava lá com logística internacional, que foi, vamos dizer assim, a primeira logística que de fato eu comecei a trabalhar, portos, aeroportos, movimentar da Ásia para o Brasil, via Estados Unidos ou da Europa para o Brasil, de navio, ou, né, de navio através dando a volta ali na Terra do Fogo, ou vindo pelo Canal do Panamá, ou coisa do tipo. Fala assim, poxa, peraí, tem uma modalidade que era de você importar da Ásia via Estados Unidos. E que me impressionou no primeiro momento ali, e ela existe até hoje. Muitas vezes justificou a gente importar de Hong Kong para Manaus, ou Hong Kong para Vitória, por exemplo, fazendo Hong Kong, Los Angeles, Miami, de trem. De trem? Miami, aí sim, Brasil. Tá? Falei, nossa. Nossa, Pois é. E aí você fala assim, olha, com a reforma tributária, o que vai ser de Itajaí, o que vai ser de Vitória, o que vai ser de Suape? Vai ser se continuar sendo eficiente. Se era eficiente o serviço logístico de eu desembarcar em Los Angeles, pôr num trem, trazer para Miami, depois completar, ou seja... Não importa se deu essa rápido. Volta. Acredito que ainda seja, não sei se a pandemia mudou um pouco isso, mas ainda é rápido. O navio é grande nessa rota, então o custo por container é muito menor do que trazer um navio menor para a América do Sul. A docagem, transbordo e transporte são rápidos. Sim, funciona. Né? Funcionam e tal. Depois o transbordo de saída em Miami para vir para cá é rápido. Dependendo do produto, às vezes é aéreo, tá? E é eficiente o hub lá aéreo e tal. Comparado com as outras alternativas, ele era competitivo e muitas vezes ganhava em prazo e em custo. Mas, bom, então, com a reforma tributária, vamos ter que começar a pensar um pouco mais nessas soluções logísticas, porque assim, não adianta... São Paulo está aqui e o Porto de Santos está do lado. Então, São Paulo é 35% da demanda do país, então o Porto de Santos tem que ser um porto gigantesco porque está do lado de São Paulo. Espera aí. Vitória e Itajaí podem ser tão competitivos quanto, porque eles não estão tão distantes assim. Certamente eles estão muito mais perto do que entre Los Angeles e Miami. Concorda ou não? Sim. Né? Então, por que o Porto de Vitória, muito bem conectado com o Rio, com São Paulo, até com Belo Horizonte, por uma malha logística mais competitiva, não poderia fazer às vezes também de um Porto de Santos, né? Um Porto de Itajaí e tal. O Porto de Itajaí poderia fazer a mesma coisa, né? Então, assim, finalmente o desafio vai mudar de um desafio de jogo de oportunidade tributária e crédito para cá, débito para lá, ST, não sei o quê, vai ser menos, né? Bem menos isso, e vai ser um trabalho de vocação logística. Eficiência, né? Todo mundo vai correr atrás, né? Agora, sim, claro, é importante eu estar perto do meu mercado com um ponto de transbordo, né? E talvez com um estoque de pronto atendimento. Pronto atendimento leia-se hoje, amanhã, né? Agora, fora o hoje e o amanhã que eu tenho que atender o cliente, eu posso estar um pouco mais distante
né? E fazer essa logística mais eficiente na distância. A distância São Paulo-Vitória, não sei se chega a 1.000 quilômetros, tenho de cabeça aqui. São Paulo e Itajaí, mais ou menos, 1.000 quilômetros. Há soluções logísticas eficientes, inclusive de cabotagem, que vencem essas distâncias, desde que funcionem com um bom nível de serviço, né? E a um custo plausível. Mundialmente existem essas soluções. E aí, quem sabe, isso comece a fomentar investimentos logísticos de verdade na nossa malha aqui. Né? Se eu for pensar que o Brasil é um CD gigante, né? Onde os aeroportos e os portos são as docas. E a malha viária é a intralogística. E os armazéns são as áreas de armazenagem. Você vai facilmente concordar que essa intralogística está precisando de investimento. As docas não estão tão capacitadas assim quanto deveriam, né? A interconexão entre as áreas, ou seja, entre os estados, ela não é tão boa, né? Então, o que eu tenho fé aqui é que a reforma tributária vai começar a disparar investimentos em intralogística nacional, porque eles é que vão garantir, entre aspas, a atratividade das regiões um pouco mais distantes dos centros de consumo. Né? Se essas regiões um pouco mais distantes dos grandes centros de consumo não se preocuparem com, tipo assim, se importar por Santos ou importar por Itajaí, a diferença é incremental. A não ser que você precise de um hiper nível de serviço ali, você precisa trazer um negócio aéreo para Guarulhos, por exemplo. Se trouxer para Curitiba e mandar para Guarulhos, pode ser que está na mesma. Sim. E é bom essa diluição de alternativas e oportunidades. Os Estados Unidos têm os seus portos principais, os seus aeroportos principais, a Europa também, mas tem alternativas. Né? E não é porque a demanda está concentrada mais no Nordeste ou no Sudoeste do país ali, que todos os portos e aeroportos estão só lá, estão no país inteiro. Né? Então, essa briga por uma logística e por uma intralogística interestadual mais saudável é o que eu tenho esperança de que aconteça com a reforma tributária. Né? E aí sim o país vai ganhar muito em reduzir o custo Brasil. Porque hoje o benefício tributário ele desprioriza essa eficiência. Fala assim, a eficiência tributária é tão alta que o investimento, vamos dizer assim, uma ineficiência logística às vezes não aparece tanto, ou não atrapalha tanto na conta. Sim. Né? E aí mas agora, quando tiver tudo igual, acho quando tiver tudo no mesmo nível, vai dar para perceber. Não podemos negar que houve investimentos nos últimos anos, em ferrovias, em portos, sim, mas sinceramente não o suficiente para reduzir o custo do Brasil. Sim. E outra coisa que é bom lembrar, tá? É uma coisa para a gente ficar atento. Assim como está cada vez mais difícil manter um CD devidamente populado com mão de obra, vai se tornar difícil também manter caminhões com motorista dentro. É o desafio que né? Várias pessoas passaram aqui. A gente está falando. Está acontecendo. Então aí você ter alternativas de escoamento é importante. Inclusive com mais volume. Mas, puxa, para movimentar o que um trem movimenta, eu preciso de quantos caminhões? Bom, então à medida que o motorista vai ficando escasso ou limitado, para onde eu vou correr? Um navio transporta muito mais, um trem transporta muito mais, complementarmente. Né? Deixar os caminhões mais para circuitos mais curtos. Né? Então, acho que é aí que tem que ter esse balanço. Então, seja pela questão da reforma tributária, seja pela escassez, a escassez de mão de obra ela está justificando mais fácil o projeto de robotização e de automação do que antes. Não é só uma questão de payback. Uma questão de continuidade operacional. Disponibilidade de mão de obra. Disponibilidade de mão de obra. E a parte de transportes é a mesma coisa. Se eu não começo a criar soluções relativamente rápidas, não é só uma questão de custo, de novo. Sim. É uma questão de fazer acontecer de ter mesmo, né? a capacidade disponível. De ter acabado de não ter o serviço, né? E galpões logísticos. Galpões logísticos é um outro problema. Né? A possibilidade de... Você sai dos grandes centros, a escassez de galpões eficientes é total. Não tem quase. Ninguém investindo em outro. Porque está tudo aqui, São Paulo. Né? Ou um pouco no Rio.
Você vai buscar um armazém de melhor qualidade. São muito finitas as opções. Sim. Né? Agora, o que vai acontecer com a reforma tributária? O que vai acontecer? Bom, hoje eu posso ter um CD grande num estado que é tributariamente favorável e manter um CD pequeno perto do meu centro de demanda, porque ele é só um transit point, ele é só um cross. Né? Só que é o seguinte, quando não importar mais, tributário, o que vai acontecer? Vai ter que escolher. Vou querer trazer o estoque perto da demanda, não vou? Vai ter que escolher a melhor posição. Só que não vai ter galpão para isso. Aí vai gerar uma Se corrida. todo mundo quiser trazer aqui em São Paulo, não tem galpão. Isso é uma loucura, né? Porque vai gerar, porque ainda tem um período, ainda tem um problema ainda que eu acho que não dá. E terreno? Não é que não tem galpão, não tem terreno. Não tem malha viária. Malha viária para conectar. Tá certo? Então, poxa, peraí. Então, será que eu preciso também colocar tudo? Se eu tiver uma malha viária boa, conectando Extrema com São Paulo, conectando Resende com São Paulo, né? Mesmo ali Curitiba com São Paulo, ou ali mais no interior, Londrina, e assim por diante, uma malha que ela é eficiente a ponto de ela não pesar tanto em termos de prazo e de custo. Você está a 200 km de distância. Você não precisa estar a 50 km de distância. Sim. Da demanda com o teu estoque. Você vai estar a 200, mas você vai conseguir fazer chegar. Né? Aí você vai começar, de fato, a fomentar uma intralogística no país mais interessante. Né? E acho que aí tem que também, em alguns casos, abrir para o capital estrangeiro co-investir com a gente nessa infraestrutura. Né? Acho que também o que a gente gera de recursos através do PIB, dos negócios, pode não ser suficiente para essa transformação. Vai ter que também mudar um pouco o modelo de convite, né, de investimento internacional a participar nisso daí. Né? Com um olhar diferente, porque eu acho que também a própria reforma tributária já vai dar uma certa aliviada nas dores que o investidor de fora tem, né? Mas essa questão já, como connection mesmo, essa questão está começando a aparecer muito da seguinte forma. Olha, a gente tem vários projetos em andamento nesse momento e em diversos setores. Olha, eu preciso redesenhar minha malha logística porque tem uma questão de performance ou de custo que eu preciso melhorar, mas eu já queria tomar as decisões para não me engessar. Daqui 5 anos eu poder fazer as mexidas corretas para atender a uma eficiência logística maior, que vai ser o nome do jogo quando a reforma tributária acontecer. Então, tipo, não vamos fazer um desenho de malha assumindo que a questão tributária, como era antes, né? Assumindo a questão tributária era assim mesmo e não tinha perspectiva de ser resolvida. Então você criava ali algumas operações grandes em regiões que você fala que não faz muito sentido, né? Então hoje os projetos já têm um pouco desse tempero. Já olhando. Eu preciso, por enquanto, capturar, mas vamos fazer uma operação simples que depois eu posso converter para um cross-dock, para uma coisa mais temporária. Né? Faz uma coisa temporária agora, já sabendo que é temporária. Já sabendo, né? Que que essa parte talvez é mais fixa, porque eu vou continuar precisando atender esse mercado, ou esse porto aqui deverá continuar sendo um porto eficiente para eu poder importar e tal. Mas eu talvez não precise de 120 mil metros quadrados e sim de 20 mil metros quadrados ali a médio prazo, ou 30 mil metros quadrados. Então eu já faço uma coisa pensando nisso, né? Então isso já está acontecendo e a gente está trazendo essas recomendações. De novo, né? O agora e o próximo passo, né? Isso é importante, né? E logo isso vai migrar para o que eu estava falando aqui agora, para um projeto logístico mesmo. O tributário vai perdendo o seu efeito. Agora eficiência logística. E aí entra a eficiência logística, mas vai esbarrar em infraestrutura, vai esbarrar em alternativas por causa de escassez de mão de obra também. Mão de obra. Tá. Tem um aqui para fechar esse tema aqui, que é assim, não tem como fugir disso e conectar, né? Uhum. Imagine que está rolando também, está acontecendo projetos de automação, né? Automação de CD. Vocês também fazem isso. Fazemos muito isso. Parceiros, vocês. Então, eu vi vocês com robô, com coisa, trazendo esse tipo de consultoria e implementação de tecnologia desse tipo, né? Com aqueles robozinhos no seu nome, você até falou. AMRs e ACRs. Exatamente, os robozinhos que pega lá, que faz tudo. Então, e aí, como é que faz esses projetos bem feitos, né? Então eu tenho que trazer, de fato, gente que tem um olhar para o projeto de tecnologia, para o projeto de análise de malha, porque se eu vou investir no CD num determinado local, que eu estou trazendo uma tecnologia que custa mais caro do que
do que montar o CD simplesmente com porta-pallet e tal. Poxa, então o trabalho tem que ser muito bem executado. Exatamente. É aí que tá talvez o grande valor que uma consultoria agrega na brincadeira, porque de novo voltando à questão da decisão sensata, né? A automação, bom, eu me formei em mecatrônica, adoro automação e fico maravilhado, inclusive, como eu estava comentando aqui, que o quanto que os robôs realmente estão ganhando espaço e cada vez mais aptos a fazer atividades que antes só realmente o humano fazia. E essa revolução está acontecendo agora e muito cuidado que o gestor de logística tem que assim como inteligência artificial, a parte de robotização é uma tecnologia muito importante para estar antenado e começar a aprender a usá-la. Tá, na operação. A grande vantagem do robô, inclusive, é que ele pode ser utilizado em pequena escala. Você vai, pega um pedaço do processo, faz e depois vai crescendo. Ele é escalável. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Né? Mas, como assim, a gente sempre gosta de dizer lá na Connection, eu também digo bastante, acredito nisso. Processo e pessoas primeiro, tecnologia depois. Né? Então, de novo, a gente analisa muito a questão do... o robô, sem dúvida, é mais uma ferramenta na caixinha. Sim. Né? E vai de fato ter o seu espaço. É muito bacana essa tecnologia para, inclusive, resolver essa questão da escassez de mão de obra, né, que vai acontecer. Mas preparar a empresa corretamente para receber essa tecnologia é o que a gente gosta muito de fazer. A tecnologia é maravilhosa, mas conduzir a empresa nessa jornada acho que é mais maravilhoso ainda. Porque se não for feito da forma correta, com gestão de mudanças correto e tal, vai ser mais uma decepção tecnológica. Isso pode acontecer tanto em hardware quanto em software. Então a gente ajuda as empresas a escolherem softwares também, WMS, TMS, né, YMS, LMS, né, a tecnologia de software e a tecnologia de hardware compatível com a jornada, com o momento e a jornada da empresa. É importante que de novo, como eu estava falando aqui, é importante que a empresa comece a flertar com a robotização o quanto antes. Né? Mas lembrar que isso é uma jornada. Então, de novo, os robôs estão cada vez mais fáceis de colocar em operação, de gerenciar, de usar, de fazer manutenção e tal, mas precisa ter todo vamos dizer assim, um trabalho de introdução da tecnologia, lá o trabalho de base, que assim, como a gente sempre ajudou muito os clientes a resolver os problemas de intralogística, e de malha logística, a introdução da automação ou do software, do sistema, ela é parte integrante do processo de melhoria. Sim. Tá? Não é que a melhoria é o software. O software ele é parte da melhoria, ele participa, né, da jornada de melhoria. Então a gente traz muita sensatez para a mesa. Se não é o momento, não é o momento, vamos trabalhar para que o momento aconteça o mais rápido possível, porque aquilo vai agregar valor. Então a gente também traz a tecnologia que vai agregar valor. Não fica ali, olha, tem isso, faz. Às vezes não precisa naquele momento. Moda, né? Moda. Tem muito, né? Ou fazer antes da hora. Né? Então o que a gente mais gosta de colecionar são, e eu na minha carreira também gostei muito de fazer isso, poxa, adoro automação. Mas eu gosto muito mais da história feliz da automação implantada. Seja no software, seja no hardware. Dá certo é melhor, né? A história feliz é porque histórias tristes também a gente tem bastante no mercado. Por quê? Porque não se tomou, ou se fez com muita pressa, ou não era adequado não era o que o negócio estava precisando naquele momento. Ansiedade digital. Tinha outros problemas para serem resolvidos, ansiedade digital que tem muito. Então isso a gente ajuda muito, e eu gosto muito, eu pessoalmente gosto muito de ajudar o cliente a tomar a decisão sensata. Bom. Né? O que a que serve para ele, mas que também, de novo, conduza ele, não só para resolver o problema de curto prazo, leve ele num caminho evolutivo. Então esse balanço é muito importante. Tá? Então a tecnologia tem, né? Agora, sim, a gente tem consultores especializados em automação, em sistemas, PMOs aplicados a esse tipo de projeto. Então a gente ajuda muito nessa jornada. E de fato, na verdade, ela é importante para a nossa atividade, não por ser vamos dizer assim, um bullet point ali no que a gente faz, mas sim porque a tecnologia ela é um elemento potencializador da resolução do problema e da eficiência. Né? Ainda bem. Ferramenta que você tem ali para usar. Né? Para usar. Usando bem, o problema se resolve. Sim. Tá? Então, por isso que assim, e com a crescente facilidade e
eu diria, até investimento reduzido de muitas tecnologias que têm surgido, puxa, tem ficado mais fácil usar a tecnologia para ajudar o cliente. Tem. Né? Mas, de novo, tem que escolher o que é certo. E como você falou, eu concordo demais, eu defendo demais, parafraseando você e pegando o que você falou, pessoas e processos primeiro. Tecnologia é um resultado, ela faz parte. Uma ferramenta, faz parte, ela vai ajudar nisso, mas não adianta nada você querer tecnologia sem ter essa preparação, sem ter esses processos definidos, e eu acho que essa consultoria ajuda nisso tudo. E eu, para fechar mesmo agora, IA, como é que está lá o trabalho da Connection? Com IA, né? Com IA. Já tem a Connection. IA. Estamos incorporando muito através de parcerias, né? E através de também consultores que vão se juntando à nossa equipe, o nosso próprio desenvolvimento mesmo ali, né? Como líderes lá da consultoria, trazer a IA a IA junto nessa caixa de ferramenta. Sim. Né? Novamente, né, a IA ela é uma grande potencializadora vamos dizer assim, da aceleração. Velocidade, né? Da velocidade com que a tecnologia passa a ajudar a operação. Sim. Então, mas de novo, hein? A IA não vai fazer muito verão se o básico não estiver bem feito. Se o processo não está legal, as pessoas não estão preparadas e a base de dados, né, toda a parte de cadastro e base de dados não está bem estruturada. Então, esse trabalho precisa ser feito primeiro para que a IA traga o seu benefício. Mas, sem dúvida, a IA já está ajudando muito a eliminar atividades de baixo valor agregado. Né? Automatizar, fazer pequenas automações na rotina de um planejador, na rotina de um assistente administrativo, do próprio gestor conseguir combinar e fazer análise sobre os dados gerados ali com os sistemas da operação. Então, a IA já está automatizando muita coisa, simplificando muita coisa, permitindo mais tempo para que a gestão seja feita, né? Ou para que erros se reduzam. Então, todo o conhecimento que a gente está incorporando de IA no trabalho da consultoria para ajudar os clientes, ele está muito nesse sentido, né? Em meio que ajudar o cliente a adotar a IA legal. De forma correta. Proteção da IA, né? Isso. Porque você pode usar para base de conhecimento, para processo, né? A IA tem possibilidades infinitas, enormes. Só que você tem que ir introduzindo ela em etapas para ir tirando o benefício dela cada vez maior. E ela vai, sem dúvida, revolucionar muitas coisas. Então, a IA ela é pauta de tudo que... Na hora que a gente olha tipo uma solução ali tecnológica para resolver um problema do cliente, a IA já entrou. Já está no bolo ali. A IA já entrou e o robô está entrando. Sim. Né? A robotização está entrando e a IA já entrou. Agora, a arte, de novo, é você calibrar para que o cliente vá percebendo o benefício e vá querendo mais. Sim. Né? Você entrega primeiro um MVP ali daquele... Um MVP, tá vendo? Já está trazendo robô, isso. É interessante, né? O robô você pode... Ele é modular. Você pode colocar ele para fazer uma operação, um software, primeiro junto isso, com o software. e tal. Aquele robôzinho que vai andando, depois um armazém todo automatizado. Então, os níveis você pode ir implementando em partes. Né? Inclusive a própria IA. Sim. Né? Inclusive os próprios módulos de um software. Tá? Eles vão é legal o software, né, desenvolvido por microserviço, é legal o software modular, né, no conceito de microserviço. Por quê? Porque você vai ligando as lampadinhas à medida que a organização vai evoluindo. Sim. Umas já estão mais evoluídas e você consegue colocar mais funcionalidades mais rápido, outras estão numa jornada diferente, então tem que ir na sequência certa. Então acho que esse é o conhecimento de IA, quer dizer, além de conhecer tudo que existe de possível, para nós na Connection sempre é importante entender o valor que aquilo está agregando e em qual tipo de cliente isso se aplica. Né? Em que momento, né? Em cliente / momento. Projeto. Né? Projeto, tal, o desafio daquele momento, tal. E é mais uma ferramenta poderosa que está entrando aí, já conquistou o seu espaço. Top demais, mais beleza? Uma ferramenta aí na caixinha. Amigo Ricardo Ruiz, nós estamos chegando aqui, o papo aqui foi
Foi top, hein? Foi longo. E longo positivamente bom, porque você contou aqui a sua história, né? Deixou aqui muito recado aqui. Top, a mentoria já foi dada aí, já. Quem pegou, assistiu esse podcast, amigo, pegou muito mentoria. Né? É isso aí. E se precisar de mais mentoria, eu vou lá pelo LinkedIn. LinkedIn, é possível. O cara quer encontrar o Ricardo Ruiz. Ricardo Ruiz Rodrigues no LinkedIn, né? É linkedin.com/Ricardone. Né? Ricardone. É Ricardo NE. Ricardone, você me encontra lá e aí a gente pode conversar mais. Eu até perguntei, né? Ricardo Ruiz, Ricardo Rodrigues. Ricardo Ruiz Rodrigues. Ricardo Ruiz Rodrigues. 3R. Tá bom? Você passou um amigo aqui, o Robson Munhoz. Você conhece o Robson? Ele teve aqui. Sim. O Robson passou com a gente, falou dos 3R, né? Que legal. E os 3Rs dele, a empresa dele é 3R Partners. Né? Isso mesmo. Reputação, retórica e relacionamento. Que legal, né? Interessante. Aí você tem aqui o Ricardo Ruiz Rodrigues, e aí o Fernando teve aqui esses dias, estava eu, aí estava a Rafaela, o Ronaldo, eles são irmãos. E disse tem outra irmã chamada Renali, então 3R também. E ninguém tinha percebido, engenheiro é fogo, né? Engenheiro bateu o olho, já pegou, já disse, e a gente, poxa, vocês são irmãos, você não sabia que é tudo com R? É tudo com R. Tudo com R. Que legal. Ricardo Ruiz Rodrigues, meu amigo, muito obrigado aí por esse papo, por esse primeiro papo nosso, porque eu queria deixar a casa aberta aqui. Muito obrigado. Na hora que você quiser vir falar de qualquer assunto que você domina vários, junto com a Connection, junto com a equipe toda, o ambiente está disponível, o podcast está aberto. Então, eu queria primeiro agradecer. Eu que agradeço parabenizar pela jornada, pelo trabalho da Connection, a gente já falou várias vezes aqui já. E deixar o microfone aberto aí para você. Já fez o convite aí do LinkedIn para mentoria. E qualquer outro convite, qualquer outra mensagem que você. O microfone é seu. Não, legal. Mentoria, tem a mentoria profissional, né? Que você ajuda o profissional ali a tomar decisões de carreira ou até inclusive enfrentar situações de conflito, alguma questão organizacional que ele está passando, né, ou de momento e tal. Então, tem várias possibilidades ainda de uma mentoria, né, com alguém que já também trilhou e né, teve vitórias e derrotas ali e tal, para poder compartilhar. Tem o lado da mentoria que a gente chama de mentoria técnica, né? Que em inglês é muito chamado de advisory. Sim. É onde a gente ajuda também pontualmente ali o gestor a tomar decisões sem precisar de uma consultoria naquele momento. Ele, na verdade, ele quer dividir um problema com alguém. Aquele negócio solitário dele ali. Ele dividir um problema com alguém e fala assim, puxa, vou bater um papo em algumas instâncias aí para... Eu tô envolvido com uma decisão nesse momento aqui que tem complexidades, eu gostaria de ouvir uma opinião, né? Então não é uma consultoria, é uma mentoria técnica, uma coisa mais leve, mais rápida, que ajuda você a intercambiar conhecimento e o gestor consegue tomar uma decisão melhor. Isso também é possível. Muito bom. Né? Obviamente também a gente pode se encontrar lá em aulas ou na Live University, na Log School, na PUC-RS, na Fundação Dom Cabral, na Voito, né? Todas essas plataformas, em muitas delas você vai encontrar meu nome lá em alguns cursos, e pela consultoria, e pela Connection, né? Será sempre um prazer. Muito bom, amigo. Mais uma vez, muito obrigado. Hoje nós tivemos aqui Ricardo Ruiz, da Connection, super experiência, falando aqui sobre consultoria, sobre mentoria, sobre desafios da logística, são muitos. Esse episódio aqui, hoje especialmente aqui, patrocinado aqui pela Price Representações e pela Disprez. A Disprez é uma empresa top, lá de Alagoas e Sergipe, né? Certo. Então, tá aqui, deixado aqui o abraço aí pro pessoal da Disprez, pessoal da Price Representações, dos amigos e também a toda a galera da Connection também. Um abraço aí para todo mundo. Muito obrigado à equipe aqui que está participando aqui hoje, né, na produção. Gabriel Leal, Kelly Moura aqui do marketing, nossa equipe de marketing fazendo acontecer também aqui com nossos episódios. E você que está nos assistindo, não deixe de seguir, de assistir os outros canais, compartilhar o nosso podcast, que é para o seu conhecimento. Valeu, muito obrigado. Ricardo, obrigadão, meu velho. Obrigado, valeu.